Olá, pessoas! Tudo bem? Antes de começar o vídeo de hoje, já vou deixar um aviso claro que eu não sou Moa, nem Baby Moa, e quase não acompanho o TXT. Eu até tentei, mas confesso pra vocês que só esse último álbum deles que realmente me pegou. E pegou de jeito, viu? Mas é isso. Eu quero fazer uma comparação dos MVs de Sugar Rush Ride na versão coreana e versão japonesa. Porém, como eu não conheço o universo que o TXT criou, eu não vou conseguir fazer isso com muita propriedade. Dei uma pesquisada, dei uma lida, mas mesmo assim, como eu não sou um MOA e não acompanho o trabalho dos meninos com tanto afinco, talvez fique algo incompleto. A primeira coisa que eu gostaria de comparar entre os dois são as transições. Enquanto na versão coreana da música a gente tem transições inteligentes, como logo na primeira cena a gente tem um efeito visual de uma gota de água maravilhosa para borrar a imagem da câmera para te levar para a próxima cena. Na versão japonesa eles fizeram isso, eles fizeram as transições de uma forma tão meh, sabe? Não. Com muito. A gente só tá fazendo isso porque a gente precisa fazer um MV pro Japão. No MV coreano também nós temos referências. É a própria história que está sendo contada nesse álbum. Nesse próprio MV, no começo dele, você já tem referências a coisas que vão acontecer no futuro. Como, por exemplo, no trem que tá lá na praia, em que você encontra a data de debut dos meninos. E a palavra promise, que está relacionada com o conceito desse álbum, com o que vai acontecer no MV. Enquanto que na versão japonesa do MV, eles voltam mais pro seu conceito tradicional, que eu não consigo entender porque é muito complexo pra mim, eu não sou tão inteligente assim, mas que pra mim, aquela primeira cena, eles estão fugindo com dinheiro, e eu não sei quantas pessoas tem naquele carro, não sei, porque parece que é comum no TXT ter um, e de repente ter cinco, tem uns cinco, de repente tem um, não sei. Mas achei bonitinho eles terem um peixe beta no carro lá, eu esqueci a parte do carro. Enquanto que na versão coreana nós temos cortes planejados, match cuts bem elaborados. Na versão japonesa nós temos algo bem meh, onde basicamente eles esperam alguma coisa passar em frente à câmera para fazer o corte. Em várias situações, pelo menos foi assim. E isso me incomodou de uma forma tão profunda, mas tão profunda. Nossa, se for fazer algo, Hybe, que faça bem feito. Outro ponto também é que na versão coreana você tem pequenos trechos da coreografia sendo mostrados aos poucos, até chegar no refrão, onde nós temos a coreografia do refrão. Já na versão japonesa, isso não acontece. Eles focam bastante na coreografia, principalmente em partes não tão emocionantes da coreografia, e usam cortes no refrão para meio que esconder ele. E isso me leva a um outro ponto, que na versão coreana do MV, você consegue ver algo muito mais sexy, muito mais sedutor, enquanto que na versão japonesa eles tentam fazer algo mais inocente, que é potencialmente problemático porque a coreografia ainda assim é a mesma. Então você tem eles com roupas de crianças dançando algo mais sexy. Provavelmente por isso que eles não deram ênfase na coreografia do refrão. Enquanto que na versão coreana nós temos uma edição com efeitos sonoros e visuais para fazer com que os meninos estão chapados, no sentido em que o demônio com quem eles fizeram um acordo e foram enganados fizeram com que eles ficassem perdidos. Eu acho que essa é a palavra. Ficassem perdidos nos prazeres da ilha. No MV japonês nós temos um acidente de carro para causar as alucinações. Se eu não me engano, em Love Loser ou Loser Lover, não lembro como é que é o nome da música, tem algo parecido, mas como eu disse,
a mitologia que o TXT criou pra eles é algo muito complexo pra mim, então não consigo entender essa parte. Mas eu queria dizer que na versão japonesa tem borboletas na água. Eu tive que ver isso umas 5 vezes pra confirmar que eu não tava doida. Mas a versão coreana ganhou meu coração, principalmente por causa dos pequenos detalhes. Detalhes como, por exemplo, os meninos estarem com glitter, com purpurina no corpo deles, como sendo uma referência à poeira de fada. E se você não entendeu isso, por favor, vá assistir Peter Pan. Outro detalhe assim que eu achei delicioso na versão coreana é que cada um dos membros do TXT foi tentado por um animal diferente, assim como cada membro do TXT se ligou a algum elemento diferente. E não necessariamente fica claro, fica óbvio qual que é o elemento ou qual que é o animal. O caso do Taeyang, por exemplo, é o ápice dessa atenção aos detalhes, porque em nenhum momento fica claro que ele se ligou a uma águia. O mais próximo disso que você consegue ver é a águia refletida no olhar dele. E mesmo assim, você consegue saber que ele está ligado a uma águia. Eu até tentei procurar no MV japonês para ver se eles estavam ligados a algum animal em específico, mas eu fiquei com a impressão de que tinha borboleta em tudo que é canto, então eu fiquei perdida. Nem para ser o peixe beta. Mas realmente, a maior diferença é que Sugar Rush Ride coreano é uma história não exatamente fechada, mas que é uma história daquele álbum, onde nós começamos com os meninos sendo tentados pelo demônio, eles aceitando um acordo para realizar o objetivo deles, que lembrando a todos que não sou Moa, então posso estar errada, mas, se eu não me engano, o objetivo do TXT é construir um futuro juntos. E a história desse álbum é que eles encontraram um demônio que ofereceu para eles um futuro e eles foram enganados a aceitar. E nisso a gente tem a jornada, onde eles foram seduzidos pelos animais, pelos elementos da ilha, e acabaram percebendo a cilada em que se meteram. Pouco a pouco eles vão se libertando. Alguns foram libertos muito próximo de dar merda, mas foram libertos da ilusão, da cilada em que eles se meteram. E termina o MV com eles dando a entender que eles prometeram voltar para casa. Por isso, o Promise, que aparece logo no início do MV, pode ser uma referência tanto à promessa que o demônio fez de dar a juventude para eles, meio como Peter Pan mesmo, mas que acabou sendo uma promessa que enganou os meninos, como também pode ser uma referência à promessa deles de construir esse futuro juntos, agora que eles conseguiram se libertar do demônio. Enquanto isso, na versão japonesa, como eles abordam mais da mitologia do TXT propriamente dita, o final é bem mais aberto, comigo entendendo bem menos coisas, mas, novamente, não sei quantas pessoas tem naquele carro, pode ser uma, pode ser 5, pode ser ninguém, pode ser que o peixe tá dirigindo o carro, mas eu tenho que tirar o meu chapéu pros artistas que trabalharam com o MV japonês, porque apesar do diretor e do editor não terem feito um bom trabalho, eles simplesmente jogaram a natureza na frente de tudo e todos, toda vez que eles queriam esconder alguma coisa. Você tem várias vezes videiras, árvores tampando a interação dos meninos, tampando parte da história, o que me faz pensar que provavelmente eles não conseguiram juntar todos os 5 para fazer a gravação. Apesar de você ter este tipo de contratempo por parte do diretor e editor, você tem a equipe de visual effects que simplesmente são absurdos. Vocês viram os efeitos especiais desse negócio? Meu Deus! Maravilhosos! Não deixaram nada a desejar, viu? Mas é isso.